Estamos entrando ao vivo. Deixa eu me conectar aqui. Sim, estamos todos ao vivo. YouTube, Facebook, Instagram. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e eu quero falar com você que é cristão, tem um chamado missionário, ou talvez você seja um pastor ou uma pastora, porque eu ajudo pessoas a se tornarem fluentes em inglês com a ajuda da Bíblia. Vocês sabem o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambos vêm pelo ouvir. Quanto mais você se expõe à língua inglesa, principalmente ouvindo, quanto mais você estuda a palavra do Senhor, medita a palavra do Senhor, escuta pregações, assim você vai crescendo em fé, não é mesmo? E com o inglês é a mesma coisa. Como uma criança que aprende a falar o seu idioma mãe, a sua língua mãe. Como foi que ela aprendeu? Ouvindo os seus pais, ouvindo as pessoas que cuidam do bebê, todos aqueles que convivem com o bebê. Então, a fé e a fluência vêm pelo ouvir e pelo ouvir. Então, você que nunca conseguiu atingir a fluência no inglês, você que já tentou diversas vezes, o meu recado é o seguinte: deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Porque quando a gente estuda alguma coisa que toca o nosso coração, que faz sentido para a gente aprende de maneira muito mais natural, fácil e rápido, ok? Então, nós estamos aqui, né? Nessa minha missão de levar você à fluência no inglês através das histórias bíblicas. E hoje nós vamos ver uma história incrível, sabe? É uma história muito conhecida de cristãos e nem cristãos. Tenho certeza, tá? Que todos vocês já conhecem essa história. Nós hoje vamos falar da história do rei Davi. Né? So, today we're going to study the story of King David. Okay? So it's an incredible story that I am sure, it's a well-known story by believers and non-believers. Ok? Então aí, pessoal, vocês estão chegando. Tânia, Jurema, boa noite para vocês. Good evening. Né? Vamos começando aí com essa história incrível, né? Olha só. Davi era o caçula de 8 irmãos, certo? Davi, filho de Jessé. E Jessé, ele era neto de quem? Quem é que sabe de quem ele era neto? Jessé. Neto de quem? Já contei essa história para vocês, que é a minha história favorita, né? Daquela grande mulher que foi um exemplo para a gente. Vamos lá, vocês que estão aí no YouTube, eu quero saber de quem Jessé é neto. Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Bora lá. Conta para mim, Jurema. De quem Jessé era neto? Vamos lá? Quem é que sabe? Então, né? Aqueles que disseram que ele era neto daquela mulher incrível, né? Da Moabita, chamada Ruth, né? Que seguiu a sua sogra e acabou se casando com Boaz, da tribo de Judá. Não é? Não é isso aí? Muito bem. So, David, son of Jesse, yeah, the youngest of 8 brothers, right? And Jesse, his father, that he was Ruth's grandson, yeah, the Moabite that left her land to accompany her mother-in-law, right?
and she ended up getting married with Boaz from the tribe of Judah, right? Então você vê como as coisas vão se desenhando, vão desabrochando, né? Então o que acontece com essa história de Davi? O rei Saul, não estava sendo obediente ao Senhor, estava desagradando ao Senhor, né? Então, o Senhor falou com o profeta Samuel, que havia, à época, né, escolhido e ungido Saul para ser o primeiro rei de Israel, certo? Só que o Senhor teve uma conversa com o profeta Samuel. Gente, eu não estou contente com o rei Saul. Ele não está me obedecendo. Ele não está me agradando. Eu vou destituí-lo desse cargo e vou escolher um novo rei para Israel. Certo? Então, né, Saul, that was the first king of Israel, né, he had been chosen by the Lord and anointed by the prophet Samuel. Right? However, Saul was not being obedient to the Lord. He was not pleasing the Lord with his attitudes and his actions. So the Lord told Samuel, the prophet Samuel, I am not happy with Saul. He's not being obedient. He's not pleasing me. I am going to choose a new king. Okay? And I'm going to ask you to anoint him. So the prophet, e por causa disso, o profeta Samuel, ele andava triste, né? Porque afinal de contas, né, o rei Saul ia ser destituído desse cargo e ele teria que ungir um novo rei. Então ele estava triste por causa disso. Até que o Senhor falou com ele: até quando você vai andar triste por isso? Não. Eu quero que você vá lá para Belém para ungir o próximo rei. So, the Lord saw that the prophet Samuel, he was very sad about that, Sad because, King Saul was not pleasing the Lord. He was going to be replaced by another king, right? So he was sad about that. So the Lord said to prophet Samuel, why? Until when are you going to be mourning about this, right? Come on. I want you to go to Bethlehem, and there you are going to anoint the next king. Okay? Muito bem. E assim o profeta Samuel o fez. Né? Ele se reuniu, ele foi para Belém, e chegando lá, né, ele se uniu com os sábios daquela cidade, os mais velhos, né? E entre eles estava quem? Jesse, pai de Davi, e de mais 7 outros irmãos, né? Mas o Senhor já havia dito ao profeta Samuel que o próximo rei de Israel seria um dos filhos de Jessé. So the prophet Samuel went to Bethlehem to anoint the next king. And he knew it, that he was going to be one of Jesse's sons, right? So he went there, he invited the wise men of the town, the elderly people there, that he said that he was going to make a sacrifice to the Lord, right? And he invited not only Jesse, but also his sons, right? So Jesse was there with his 7 sons. Você sabe que o primeiro, né? Então, o profeta Samuel convidou, né, aquelas pessoas, incluindo Jesse, porque o Jesse, ele era de uma família influente, de uma família rica e importante à época, né? E aí, então, o profeta Samuel foi lá para ungir, então, um dos filhos deles como o rei de Israel. Você sabe que o primeiro filho
que chamou a atenção do profeta Samuel foi Eliabe. Ele viu aquele porte, né? Ele achou ele uma figura bonita, né? Agradável. E imediatamente o profeta Samuel pensou: ah, com certeza, este é o escolhido do Senhor. É esse que eu vou ungir para ser o próximo rei. So very good. So the prophet Samuel was there together with Jesse and his sons. And the first son that drew his attention, it was Eliab. Right? Why? Because he was big, he was tall, he was quite handsome. So the prophet thought, certainly he is the one that was chosen by the Lord to be the next king. He is the one that I'm going to anoint. Mas essa conversa estava acontecendo entre o Senhor e o profeta Samuel. Por quê? Porque é o Senhor que conhece os nossos pensamentos. Né? Então o Senhor leu os pensamentos do profeta Samuel e falou: não, não é ele. Não, eu não vejo como os homens veem. Eu não vejo como as pessoas veem. Que as pessoas veem o quê? Aparência externa. Eu vejo o quê? Eu vejo o coração. Né? So that conversation, it was between the Lord and the prophet. Why? Because the Lord could read his thoughts. Né? And the Lord told him, no, that's not the one. You know, I don't see as the people see it, right? I don't look at what the people look, because the people look at what? At the appearance, yeah? At the outward appearance. What I look is at the heart, and that is not my chosen one. Very good. E vamos ver então como foi que o Senhor falou para ele. Vamos lá? Que agora eu vou dividir, então, essa primeira tela para a gente ver exatamente quais foram as palavras do Senhor para o profeta Samuel. Okay? So now I'm going to share our first slide. Why? Because we're going to see in detail what the Lord told Prophet Samuel, you know, about that son not being the chosen one, ok? Então vamos lá, vocês que estão aí comigo no Instagram, né? Se vocês quiserem ver em detalhe esses slides que eu vou mostrar, eu convido então para vocês irem lá para o YouTube ou para o Facebook, ok? Mas se vocês quiserem permanecer aí também, um ótimo exercício para os ouvidos, não é mesmo? Então vamos lá, porque eu quero dividir aqui minha primeira tela para a gente ver em detalhe o que foi que o Senhor disse ao profeta Samuel. So let's see what the Lord has said to the prophet. Ok? Agora sim, tá? Então eu disse, olha só. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Né? Mais uma vez. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A última vez, então. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vamos agora no inglês? But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Okay, again. So, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord
looks at the heart. Last time then. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things that people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ok? Então, olha só. O Senhor, contudo, disse a Samuel. But the Lord said to Samuel. Então, but the Lord said to Samuel. Said to, ok? Sempre, né? Esse verbo dizer acompanhado da preposição to. E o que foi que ele disse? Não considere a sua aparência. Do not consider his appearance. Né? Não considere a sua aparência. Do not consider his appearance. Você veja que no português, né, a sua aparência. Aparência de quem? A dele, a dela? Ou da pessoa que está falando aqui diretamente? No inglês, a gente não tem essa confusão, porque nós estamos falando de um homem, então você não considere a aparência dele. His appearance. Do not consider his appearance. Nem a sua altura. Or his height. Or his height. A sua altura. Porque eu o rejeitei. For I have rejected him. For I have rejected him. Esse for, então, ele está me dando a razão, ok? Pois eu o rejeitei. For I have rejected him. O Senhor não vê como homem. The Lord does not look at the things. Né? Não vê de forma geral. Né? O Senhor não vê as coisas. Né? The Lord does not look at the things. O homem vê a aparência. Né? Então, the Lord does not look at the things people look at. As coisas que as pessoas veem. Não, o Senhor vê de maneira diferente. Né? Por quê? Porque o homem vê a aparência. People look at the outward appearance. Outward, né? A aparência exterior, aquele que está de fora, né? People look at the outward appearance. O homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. But the Lord looks at the heart. Okay? But the Lord looks at the heart. Muito bem, vamos continuar então nessa história? Né? Vamos continuar aqui nessa história. A gente fechar, né? Lembrando que eu estou trabalhando com o quê? 1 Samuel 16, 7. Né? Book of Samuel, chapter 16, verse 7. Mas a gente está vendo aqui toda essa, né, a história, né, trabalhando aqui com o livro 16, né, o capítulo 16, a gente está vendo toda essa história aqui do capítulo 16. Então vamos lá, vamos continuar essa história. Né? O Senhor então disse ao profeta Samuel, não, ele não é o meu escolhido. Eu o rejeitei, porque eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. So the Lord said to prophet Samuel, no, do not look at his appearance or his height, because I have rejected him. Yeah? Because what I see, it's not the outward appearance, but the heart. Certo? E assim, esse foi o primeiro filho que chamou a atenção, então, do profeta. Então, um a um foram passando os filhos, os 7 filhos de Jessé. Os 7 filhos. Né? So, one by one, yeah, pass by Samuel, one by one. Yeah? One after the other of the 7 sons that were there, yeah, together with Jesse. E aí o profeta ficou bem intrigado, porque o Senhor foi rejeitando um após o outro. E eram tantos homens, né, de boa aparência, de grande porte, homens bonitos. E 3 deles, inclusive, estavam no exército do rei Saul. Então ele ficou intrigado, né? Mas eu vim aqui para ungir um dos filhos de Jessé como próximo rei,
E o senhor está me dizendo que não é nenhum deles? Right? So, Samuel was very intrigued because, one after the other, each of the 7 sons, Jesse's 7 sons. And the Lord said, no, I have rejected all. Yeah, I don't look at the appearance, but I look at the heart. Right? E all of his sons, they were good-looking men, quite big, well-built. Yeah, and actually, 3 of them were warriors. Yeah, they belonged to King Saul's army. Então aí, o profeta Samuel resolveu perguntar, mas são esses os seus filhos? Todos os seus filhos estão aqui? E Jessé aí disse, bem, eu tenho o caçula, né, que está lá apacentando as ovelhas. So, Prophet Samuel was very intrigued because all of them had been rejected by the Lord. So he said, I don't understand. So he asked Jesse, are all your sons here? Then Jesse answered, well, actually, I have the youngest one who is there, in the field, he's taking care of the sheep. Então o profeta Samuel diz, traga-o aqui. Né? Nós não nos vamos sentar e comer até que ele chegue. Very good. So the prophet asked Jesse to bring his son, the young son. Who was it? David, right? And he said, oh, he's there. You're taking care of the sheep in the field. So Samuel said, so bring him here. Bring him to my presence. We are not going to sit down and eat up to the moment he arrives. Então chegou o Davi, né? Que um jovem ainda, acredito que ele era um adolescente, não sei, por volta de 16, 17 anos, né? Não há relatos na Bíblia da idade correta de Davi naquele momento, no momento que ele foi ungido, mas sabemos que ele era bem jovem. Né? E aí, chega Davi, percebeu que era ruivo, boa aparência, belos olhos, e o Senhor disse, é esse. Esse é o meu escolhido, é esse que você vai ungir. So, when David arrived, the prophets looked at him, saw that he was a good-looking man. Yeah, he was small because he was quite young. Yeah, he had red hair, had beautiful eyes, and the Lord told him, he's the one. He's the one you're going to anoint. He's the one I've chosen to be the next king of Israel. E assim, o profeta Samuel ungiu a David. Ali, diante dos seus irmãos e seu pai, obviamente. E naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E ao mesmo tempo que se apoderou de Davi, o Espírito do Senhor deixou o rei Saul. E o Espírito maligno, enviado pelo Senhor, se apoderou do rei Saul. Olha que interessante. Né? So at that moment that Prophet Samuel anoints David to be the next king, the Spirit of the Lord came upon him powerfully. And at the same time that the Spirit of the Lord came upon David, the Spirit of the Lord departed from King Saul. And, an evil spirit came upon King Saul to torment him. An evil spirit sent by the Lord. Que coisa estranha, né? Como é que pode um espírito maligno, né, vindo do Senhor, se apoderou do rei Saul? É porque o Senhor, né, ele não está lá guerreando, batalhando, não, com Satanás e a sua legião de demônios. Não, o Senhor está acima de tudo, né? Ele é soberano, né?
So it might be strange, right? Like an evil spirit from the Lord? No, because he's a sovereign Lord. Yeah, he's above everything. Yeah? And that was his will. Okay? And then that evil spirit would start to torment King Saul. Agora tem uma coisa que é muito interessante. O profeta Samuel ungiu Davi, escolhido para ser o próximo, né, o segundo rei de Israel. Só que isso era do conhecimento do Senhor e o profeta Samuel. Porque o Davi, que foi ali ungido diante dos seus irmãos e do seu pai, eles não tinham conhecimento. Sim, ele foi ungido, mas eles não sabiam o motivo pelo qual ele foi ungido. Né? Eles não tinham nem ideia que ele estava ali sendo ungido para ser o próximo rei de Israel. Eles não tinham ideia. Eles talvez imaginassem que Davi viria substituir o próprio profeta Samuel. Né? So it was very interesting that Prophet Samuel anointed David to be the next king of Israel, you know, following the Lord's instructions, right? But the people there, his brothers, his father, didn't know the reason for that anointment. Yeah? They thought that maybe, David would come to replace the prophet himself, right? In the future. Outra coisa que é interessante, Davi, ele foi ungido para ser o próximo rei, mas ele assumiu o trono imediatamente? Não. Nada mudou na vida dele. Inclusive, ele continuou fazendo a mesma coisa, apacentando, cuidando das ovelhas do seu pai. Você sabia quanto tempo depois que o Senhor, quanto tempo levou para que Davi se tornasse rei de Israel? Quem sabe? Me responde. Né? So I want to know, yeah, because he was anointed to be the king, the next king, yeah, David, but nothing changed in his life. He continued there in the field, taking care of the sheep of his father. So how long it took until, from the anointment to the point that he took over the throne? Quanto tempo? Quem que pode me responder? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube, Facebook. Foram 2 décadas. Aproximadamente 20 anos. Então, olha só, o Senhor, Jurema não tem ideia, aproximadamente 20 anos. Então, a partir do momento que o Senhor estava ali, ia destituir e informou, né, o rei Saul, que ele ia deixar aquele cargo, ainda assim o Senhor permitiu que ele ficasse mais 20 anos no poder. E ele escolheu Davi, mas Davi levou 20 anos para assumir essa nova posição. Sabe por quê? Porque o Senhor escolheu, mas ele tinha que passar por um preparo para assumir. Não aquele preparo que agora eu preciso aprender a falar como um rei, a guerrear como um rei, a pensar como um rei. Ele não foi numa escola específica. Não. Ele continuou fazendo a mesma coisa. Né? Só que o Senhor foi preparando ali na vida. Na verdade, ele foi se preparando, né? Porque ele passou por vários desertos, né? Vários desertos, se escondendo em cavernas. Enfim, mas levou 20 anos. Isso porque foi um passo a passo, foi um processo. Não é? Quando a gente aceita Cristo, a gente entra naquele processo de santificação, de ter a nossa mente renovada pela palavra. Quando a gente começa, né, toma uma decisão que nós vamos ser fluentes em inglês, ali começa um processo. Se você ficar
firme nesse processo, não se diviziando nem para a esquerda, nem para a direita. Não? Então, você vai aos pouquinhos, tendo a sua mente renovada, aos pouquinhos, você vai se familiarizando com a língua inglesa e, depois de ouvir, tenha certeza que você vai atingir a fluência no inglês. Mas é um processo. So that's what happened, right? So David, he started that process. He started being prepared by the Lord to assume the throne. Okay? So he's got to go through many deserts, many deserts, not dessert. Dessert is what you eat, after a meal, he's got to go many hardships in life. E ele aprendeu, escaping from King Saul, going through many hardships, hiding himself in caves. Okay? Mas o que aconteceu? Como que ele chegou lá ao palácio? Vocês têm ideia como que ele chegou ao palácio? Né? Cerca de 20 anos. Né? O que aconteceu? O Senhor colocou um espírito maligno no rei Saul. E esse espírito começou a atormentá-lo. Né? Então, e eles sabiam que era um espírito do mal vindo do Senhor. Porque até os súditos, aqueles que serviam ao rei, perceberam isso. Então ele falou, meu Deus, mais uma vez está aí o espírito te atormentando. Né? Por que o Senhor, né, não permite aqui que a gente procure alguma coisa, faça alguma coisa para aliviar esse sofrimento, né? Quem sabe um músico que saiba tocar a harpa bem, pudesse, então, vir aqui, ajudá-lo, tocar essa harpa, para que pudesse acalmá-lo. So, King Saul, that started being tormented by the evil spirit, he knew it was an evil spirit sent by the Lord. And so, the people that would work for him, so they had this idea, why don't you allow us to look for maybe a musician, somebody that would know how to play the lyre well, so could ease this pain, né? Então o rei gostou dessa ideia e falou para ele, procure por alguém. E foi que alguém disse, nós conhecemos Davi, um dos filhos de Jessé. Ele toca muito bem a harpa. Ele é um ungido do Senhor, ele é um guerreiro. Poxa vida, ele era um guerreiro? Que eu saiba, ele estava lá cuidando de ovelhas, né? Agora, olha, perceba uma coisa. O que o Espírito do Senhor faz? Porque as pessoas já começaram a olhar para Davi de uma maneira totalmente diferente. Não com aquele menininho, jovenzinho, que está ali, que não sabe de nada, está lá só cuidando de ovelha. Porque ele já começou a ser visto como um guerreiro, né? E ele nunca foi a uma guerra. Mas ele já estava sendo preparado pelo Senhor. E assim, ele foi chamado, né? O rei lá e os súditos enviou lá uma mensagem para Jessé, pedindo que enviasse o seu filho mais novo ali. Ele foi para o palácio, começou a tocar a harpa para o rei, toda vez que ele se sentia mal, né? Atormentado pelos espíritos, e o rei se agradou dele. Por quê? Porque ele tocava a harpa muito bem, ele era uma pessoa muito agradável. Né? So what happened? How did he reach the palace? Né? So King Saul, that started being tormented by the evil spirit, the people that gave the idea of contracting a musician, somebody that would know how to play the lyre well, and they had the idea, they knew, one of the people there knew it, that David, Jesse's youngest son, knew how to play the lyre well, right? So the king asked, he sent a message to Jesse to send his son there. And every time that the evil spirit would torment King Saul, David would
play the lyre for him, and that would calm him down, and the evil spirit would depart from the body of King Saul. And he liked it. Yeah, he liked David a lot. Yeah, because it was, he pleased him. He was well pleased, yeah, with King. He liked him. He liked his person. He liked his job. He liked his music. And that was how he entered the palace. So King Saul asked Jesse, please, give your son here working for me, because I am very pleased with him. Então, assim foi que Davi foi para o palácio, entrou para o palácio para tocar a harpa ali para o rei Saul. Muito bem, nós vamos continuar essa história na nossa próxima live, quarta-feira. Como é que vai ser esse desenrolar dessa história, né? Vamos voltar aqui para esse versículo 7 e vamos entender melhor essa estrutura do inglês, ok? Quarta-feira, não percam, que a gente vai continuar essa história, ok? So, that was how David entered the palace, yeah? Because he played the lyre well, yeah? So he would calm down King Saul every time the evil spirit would torment him, yeah? And we are going to continue this story in our next live on Wednesday, right? 8:30. Because now we're going to get back here to verse 7. We're going to see in more detail, right? Yeah, now we're going to check the English, right? So I am going to share here again. Yeah. Okay. Let me get a helper here. Deixa eu pegar um ajudante aqui. Foi, né? Foi. Ok? Então vamos lá. Vamos ler em inglês mais uma vez aqui? But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Então aqui, né, eu separei aqui de uma maneira mais objetiva, né, para ajudar vocês que estão começando aqui, como vocês vão fazer as suas próximas sentenças em inglês, né? Então eu gosto sempre de destacar os verbos, ok? Very good. So this type of exercise is going to help you out to make your first sentences in English, right? Mainly for you that is starting, yeah, to learn English. So start with the verbs, yeah? Said. The first verb is said, yeah? Said to, ok? Então, quando say to, dizer para, ok? Não esqueça dessa preposição. After that, do not. Do not. Né? Então, aqui eu tenho do, the auxiliary of simple present, and the negative. Só que aqui ele está sendo usado como imperativo, tá? Porque o Senhor está dando uma instrução aqui para o profeta Samuel. Não considere, do not consider, ok? Então, next verb, consider. Do not consider. Então, os verbos auxiliares, eles servem para nos dizer qual é o tempo verbal da sentença. Então, eles precisam ser acompanhados de um verbo principal, que nesse caso é consider, considerar. Né? E aí, eu coloquei junto, ó, have rejected, tá? Que é o present perfect. Né? Se vocês não conhecem, não tem problema. No futuro, vocês vão ver, né, isso aí um pouquinho mais em detalhe. E eu decidi colocar o him junto, ó. Because I have rejected him, porque eu o rejeitei. Isso ficou feio, né? Ó. Have rejected him. Have aqui não é
Ele está numa posição de verbo auxiliar, ok? Eu o rejeitei. Have rejected, né? Então, esse present perfect, ele é formado pelo have ou has, mais o verbo da terceira coluna, que é o past participle, ok? Quando a gente traz o português, geralmente a gente traduz como presente, passado simples. Eu rejeitei, né? Eu rejeitei a ele. Então eu botei aqui esse him, né? Para você saber que isso aqui é um pronome objeto, porque é aquele que vem depois do verbo. Eu coloquei juntinho aqui, tá? I have rejected him, né? E depois eu tenho aqui does not. Ó, ali eu tenho do not. Agora eu tenho does not, que também é um outro auxiliar do presente simples. Só que esse é usado somente com a terceira pessoa do singular. He, she, it. Ok? Então, does not. E aí eu tenho o verbo look, né? Look. Então, que é o verbo olhar. Em inglês, ele é regido pela preposição at. Look at, tá? Então, estou marcando aqui junto para vocês irem se familiarizando. Look at, ok? E nós temos três, né? We have three. Does not look at the things people look at, ok? People look at the outward appearance, tá? But the Lord, aí eu tenho aqui, ó, looks at. Então, qual é a diferença entre look at e agora looks at? Ele também está aqui no presente simples, mas esse essinho aqui, ele me indica que é a terceira pessoa do singular. He, she, it. Por quê? Eu estou falando the Lord. Se eu fosse substituir por um pronome pessoal, seria he. He looks at. The Lord looks at. E people. People é plural, né? Pessoas. Então, aí, eu não preciso usar esse S. Isso quem estava começando a estudar inglês, às vezes confunde, achando que esse S aqui é plural. Não tem nada a ver com plural, inclusive é singular. Não é mesmo? Terceira pessoa do singular. Ok? So does not look. So the Lord looks at the heart. Ok? Muito bem. Fechamos os verbos, né? Nouns. Também eu juntei algumas coisas aqui para ficar mais simples. Ó. The Lord, o Senhor. Né? Pronome, o artigo definido, o Senhor. Só tem um. O Senhor. Temos três aqui, né? We have three. But the Lord said to Samuel, the Lord does not look at the things people look at. E tem mais um. But the Lord looks at the heart. Okay? Three. Then I have Samuel. It's a noun. It's a proper noun. And I have appearance. Mas eu coloquei aqui juntinho his appearance. Porque eu estou me referindo a um homem. A aparência dele. Ok? His appearance. Então, coloquei junto aqui com o pronome possessivo. E aí eu tenho height. Height, que é a altura. Height. Ok? His height. Coloquei juntinho aqui também, para vocês irem se acostumando. Ok? E aí eu tenho things. E olha aqui o TH, né? Língua no meio dos dentes. Sopro o ar para fora. Tá? Olha aqui, ó. Você tem que sentir o arzinho aqui, ó. Things. Things. The things. As coisas. Também coloquei junto aqui. The things. As coisas que as pessoas veem. Né? People. Plural de person. Tá? É um plural irregular. People. Né? So the Lord does not look at the things that people look at. E aí eu tenho de novo aqui, ó. People look at the outward appearance. The two. E depois eu tenho coração. Heart. Heart. The heart. O coração. O Senhor olha para o coração. The Lord looks at the heart. Ok?
Então, destacando aqui, pronome pessoal, tá? Eu tenho um, I, sempre em letra maiúscula. E o pronome objeto, que é aquele que vem depois do verbo, que eu já marquei aqui para vocês, ó. Por isso que eu coloquei juntinho aqui, para vocês saberem que ele vem depois do verbo. Eu tenho one adjective, tá? We have one adjective, outward, ok? Que é se referindo à aparência externa. Olha o que está do lado de fora, né? Então, eu não marquei aqui, ó, appearance, tá? Porque tem dois, né? The outward appearance, a aparência externa, the outward appearance, ok? Connectors, aquilo que vai ligar uma frase na outra. I have, but, mas, porém, todavia, contudo. Mas o Senhor disse a Samuel, but the Lord said to Samuel, e eu tenho or, I have or, ou, do not look at his appearance or his height. E eu tenho aqui for, que em geral, na Bíblia, esse for aqui não é preposição, é uma conjunção, geralmente no sentido de porquê, tá? Tá dando uma razão, um motivo. Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Né? Não considera sua aparência ou sua altura, porque eu o rejeitei. Pois eu o rejeitei. Ok? E aí, there's another but the Lord looks at the heart. E aí, eu só quis deixar aqui a preposição aqui marcado, ó, say or set to e look at. Look at. Destaquei as preposições por quê? É muito importante que vocês saibam reconhecer as preposições em inglês, porque elas têm uma função muito importante com os phrasal verbs, que são aqueles verbos acompanhados de uma, duas ou três preposições, ou partículas, mas em geral são preposições. E também, quando você vai usar um verbo depois de uma preposição, esse verbo você tem que usar com o ing. Então é importante que você saiba reconhecer as preposições. Certo? Vamos fazer então aquele trabalho de repetição, que vocês vão ficando familiarizados com os sons da língua inglesa, vocês vão ficando familiarizados com as histórias da Bíblia em inglês, porque as histórias da Bíblia em inglês têm o poder de acelerar o seu aprendizado no inglês, né? De acelerar a sua fluência no inglês, ok? So let's go! Eu sempre gosto de fazer de trás para frente. Backwards, tá? Look, heart, 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 the heart, at the heart, looks at the heart, looks at the heart. Lord, the Lord looks at the heart. But the Lord looks at the heart. Appearance, né? A letra E do final, ela é silenciosa, né? Outward appearance, the outward appearance, at the outward appearance, né? Vocês estão aí repetindo comigo? Isso é muito importante para vocês, ok? Look at the outward appearance. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. At. Look at. People look at. Things people look at. At the things people look at. Né? Look at the things people look at. Not. Does not. Lord. The Lord does not. The Lord does not look at the things people look at. Him. Letra M. Você abre e fecha a boca. M. Him. Rejected him. Have. Letra E.
é mudo. Have rejected him. I have rejected him. For I have rejected him. For I have rejected him. Height, or height. His height, or his height. Appearance, his appearance, or his height. Consider, not. Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. Samuel, to Samuel, said to Samuel. Lord said to Samuel. The Lord said to Samuel. But the Lord said to Samuel. Ok? Vamos lá? But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, as I have rejected him. The Lord does not look at the things that people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Okay? Once again. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Vamos comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ok? Muito bem. Como é que foi? Então, hoje nós começamos a estudar a história do rei Davi. Um jovem, caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, que foi ungido para ser o próximo rei, o segundo rei de Israel. Mas do momento que ele foi ungido até o momento que ele assumiu o trono, 20 anos se passaram. Isso quer dizer que ele foi sendo preparado. Quem sabe o Senhor tem uma promessa na sua vida. Ainda não aconteceu? É porque o Senhor está preparando você. So today we start looking at the story of King David. Okay? Our youngsters, he was the young son of 8 brothers, right? Son of Jesse. So a young boy that used to take care of the sheep for his father. He was anointed to be the next king of Israel. But from the moment that he was anointed to the time that he assumed the throne, it has passed 20 years. So during all this time, he's been prepared by the Lord to assume the throne. So maybe, the Lord has a promise for you. It hasn't happened yet because it's not the right time. Okay? Because the Lord is preparing you for that moment. Então a gente tem que saber esperar no Senhor. Temos que ser pacientes, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Right? So we need to learn how to wait in the Lord. We should be patient because His will is good, perfect and pleasing. Muito bem. Nós temos um próximo encontro, quarta-feira, às 20h30, onde nós vamos continuar essa história incrível. Então, o nosso próximo encontro, it's going to be on Wednesday, 8:30. We're going to continue this incredible story of King David. Então, se você gostou, se você acha que esse aqui é um conteúdo de qualidade, eu vou pedir para você deixar o seu like aí. Me siga no Instagram. Se
inscreva no canal lá no YouTube, certo? Compartilhe, convida alguém, um irmão, uma irmã em Cristo que tem o desejo de se tornar fluente em inglês. As histórias bíblicas têm o poder de acelerar o seu processo de fluência no inglês. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Eu sou Vilma Gomes. Bye bye. God bless you too, Jurema.